talvez o multiplicador tenha mais facilidade de entender que isso é um caso excepcional e não a regra. Okay. É só isso. Ah, sem dúvida. A regra é mais a outra. Eu quero só retomar aqui um ponto que eu quero trazer, que eu acho fundamental, e trazer uma experiência que aconteceu em relação a um pedido desses, né, que nós estávamos discutindo em relação à posição, interesse, e verificar que em alguns casos a barganha posicional, essa de você diminuir um pouco e talvez o conciliador apresentar alguma sugestão, pode não ser a medida ideal, né? Então, quando que isso acontece? Então, num exemplo interessante até, que nós estávamos tendo uma discussão sobre quando que caberia, dentro das técnicas autocompositivas, a distinção entre mediação e conciliação. E aí, nós estávamos trabalhando isso, e aí um dos instrutores que estava trabalhando no processo disse assim, questões de acidente de trânsito é caso típico de conciliação. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem, casualmente tem lá um dano, o dano é bem objetivo e pronto, isso é caso de conciliação. E aí eu disse, nem sempre é caso de conciliação. Na técnica autocompositiva da mediação pode ser fundamental. E aí eu tenho um caso específico, né, que nós tivemos. Entraram na sala de audiência e o conciliador era um conciliador preparado em ferramentas autocompositivas da mediação. E aí eles sentaram e começaram a discutir, pedido no limite, né? E a outra parte oferecendo R$300. O pedido no limite, a outra parte oferecendo R$300. E aí, em determinado momento, a pessoa disse, olha, eu não vou fazer acordo com essa mulher, ela é uma exploradora, né? Ela é uma exploradora, um dano de R$300 está pedindo no limite. Bom, essa foi a expressão que ela usou. E aí, do outro lado, a mulher olha e diz assim, pois eu não gosto também de fazer acordo com canalha, e com canalha eu não faço acordo. Bom, alguma coisa... isso era um acidente de veículo de pessoas que não se conheciam. Como é que é essa... Daí ele começou a fazer as abordagens, né? E perguntou, mas eu não estou entendendo, a senhora está usando uma palavra forte, eu gosto muito, eu valorizo muito a honestidade das pessoas, sabe? E eu não faço acordo com canalha e não sei o quê. E o outro daí se levantou, nervoso e tal. Porque com canalha, porque não sei o quê. E eu fui lá, não existe nada lá onde ele me indicou o endereço. Daí o cidadão do outro lado disse assim, senhora, a senhora está com o papel que eu lhe dei? Daí ela falou, estou sim. Então, deixa eu ver o papel. A senhora, por favor, abra esse papel e leia. Daí a mulher tira o papel do bolso e ela começa a ler o papel. E está escrito assim, procurar no endereço tal, 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 a partir de quarta-feira, dia tal. Que dia que a senhora foi lá? A senhora, por favor, me diga qual é o dia que a senhora foi lá. A mulher ficou vermelha na hora. Eu fui na segunda-feira. Pois na segunda-feira eu não havia me mudado. Me mudei na terça-feira e eu falei para a senhora a partir da quarta-feira exatamente para dar um desconto, para dar um tempo. E aí a coisa apareceu. E aí ela teve que verificar que ele não era canalha e que ela estava pedindo exatamente o limite porque ela não gostava de canalha. Quando isso apareceu, era uma questão que era tão simples, e quando isso transpareceu, quando veio o interesse, a questão se solucionou sozinha. Aí veio naturalmente o pedido de desculpa dela, naturalmente isso, e aí o valor do dano passou a ser o dano efetivo, e o acordo se concretizou de uma maneira bem efetiva. Então eu só queria dizer o seguinte, eu citei ontem também o exemplo daquele cidadão do conserto da máquina de lavar de R$37. Imagine o juiz ou conciliador, qualquer decisão não resolveria essa questão. Imagine o juiz julgando esse caso da conciliação de acidente de veículo e julgando no teto, ou julgando meio a meio. Nenhuma das soluções iria resolver efetivamente o conflito. Então há que se perceber que há técnica autocompositiva da mediação, que é a das mais evoluídas, ela é fundamental, porque nós não sabemos, só fazendo a leitura, embora a gente possa ter uma boa experiência e possa preparar uma boa triagem, em muitos casos isso não vai ser o suficiente para indicar quando que é melhor você desenvolver uma técnica autocompositiva mais evoluída como a mediação ou quando aplicar a conciliação. O André vai fazer vai convidar a ministra para vir aqui conversar com a gente um pouquinho. Temos
alguns pontos que eu acho que são muito interessantes que sejam passados também pela ministra, até como uma forma de apresentar um enfoque diferenciado em relação ao que está sendo apresentado. Bem, não, eu agradeço imensamente poder participar e dizer que sou muito feliz nessa sexta-feira por fazer uma coisa tão diferente que eu gosto tanto e estar com os colegas que dificilmente, por causa das distâncias, do tempo, a gente acaba não encontrando. Então, é muito proveitoso e eu fico extremamente agradecida. Mas os meninos estão me chamando aqui, eles é que são os professores, eu estou aqui como uma aluna regular participando. Agora, eu estava conversando no intervalo com o Goma para a gente fazer algumas reflexões em cima desse vídeo, se ele vai servir de paradigma para ser distribuído em todo o país. Eu não sei se é essa bem a... Não sei. É só um exemplo. Mas nós temos que pensar que nós vamos ter que construir um vídeo desse estilo, mais ou menos, para que os colegas levem e deem as suas aulas, porque, afinal de contas, nós estamos diante só de multiplicadores, né? E o que eu conversei com o Goma, eu perguntei, a questão da formalidade ou da informalidade. Este parece não ser um ponto muito importante, mas ele é extremamente importante, especialmente para aqueles juízes que estão no interior. Por que eu falo isso? Bom, eu comecei com mediação aqui na Ceilândia. E nunca permiti, naquele tempo a gente tinha juizados informais, depois juizados de pequenas causas e depois juizados especiais. Me preocupava, e para poder mostrar a dimensão do porquê da minha preocupação, eu vou contar um fato que ocorreu comigo, para verem como isso é relevante. E agora, como ministra, novamente, e aí eu não incidi no erro, que reputei na época o erro. A única identificação que tínhamos era um pequeno crachá. Os conciliadores eram os meus alunos da pós-graduação. Então, eles iam para a Ceilândia toda sexta-feira e lá a gente fazia as conciliações. Estava em discussão uma questão relativa ao aluguel de um barraco. Aqui a expressão barraco é casa simples. E aqui as casas são construídas várias casas em um único terreno, né? E ali, pessoas até de classe média têm isso como meio de vida. Fazem vários cômodos nesses imóveis e ganham os seus aluguéis. E a dona do barraco tinha ido ao fórum para cobrar de um dos rapazes o aluguel que estava atrasado. O conciliador era a primeira vez que estava trabalhando num caso, então eu procurei sempre ficar mais ou menos perto desse meu aluno, até para dar um auxílio. Tanto que eu sempre acho que a gente tem que começar esse tipo de trabalho sempre em dupla. Porque quando um não está com o argumento, o outro que está só ouvindo, ele apresenta o argumento. E, além disso, você estar com alguém já é uma força que você tem a mais para superar. Então, eu fiquei assim, mais ou menos distante, Bacelar, mas, ao mesmo tempo, muito próximo. Essa senhora estava com um guarda-chuva na mão. Isso é importante que se diga. Mas saí, vai, volta, e eu, aquele dia, por ter chegado atrasado na Ceilândia, o fórum de Taguatinga é a outra cidade onde eu atendia, ficava dizendo, eu não sei por que eu cheguei atrasado e esqueci de colocar o meu crachá. Então, eu estava sem crachá. Agora, na sala, os conciliadores todos estavam de crachá, eram só 6,